Olá, eu sou a aluna do Cisina Azevedo, do 9º ano, e me chamo Anne Suyane. O livro Viagem na Minha Terra narra as viagens de Almeida Garré de Lisboa para Santarém. O livro ele apresenta 2 focos narrativos. O primeiro foco narrativo é a viagem de Almeida Garré em primeira pessoa. E o segundo foco narrativo é o romance entre Carlos e Joaninha que o autor observou em sua viagem. Almeida Garré passa por várias vilinhas, atravessa montanhas e atravessa rios. Quando ele passa pela vila, ele vê uma janela e se encanta por ela. E é daí que ele começa a contar a história de Carlos e Joaninha. No romance, Joaninha era como a menina dos roxinóis. E ela mora com a sua avó, Dona Francisca, que é cega. Um dia, elas duas estavam conversando, quando de repente Frei Diniz chega lá e a senhora e Frei Diniz começam a conversar. Mas sem querer, Frei Diniz fala que Carlos está maldito e entre eles está no inferno. E a velha, logo escutando isso, acaba desmaiando. E logo Frei Diniz vai até a porta e fala para que Joaninha acude à sua avó. E logo Frei Diniz volta para onde ele vinha e caminha apressado. Mas afinal, quem era Frei Diniz? É um homem que era religioso, de crenças rígidas e arcaico. Porém, um dia resolveu deixar tudo e ficou 2 anos longe da cidade de Santarém e voltou como frei. Um dia foi até a porta do vale e falou algo, e a velha logo escutou. Conversaram o dia inteiro bem baixinho, rezavam e choravam. E aquela conversa ninguém nunca se soube. Essa conversa foi numa sexta-feira, e daí toda sexta-feira eles conversavam e ninguém sabia. No ano de 1930, Carlos se formou no verão e ficou por lá. Entretanto, no final do mês de agosto, ele voltou para sua família. Quando ele chegou, era sexta-feira e Frei Diniz estava lá. Conversaram muito e discutiram também, pois Frei Diniz não gostava das ideias liberais que o jovem aprendeu em Coimbra. Os jovens Joaninha e a velha choravam, pois ele ia voltar para a Inglaterra e para a Ilha Terceira. Um dia, Frei Diniz chegou de Lisboa e trouxe notícia de Carlos que ele estava vivo. No dia 11 de outubro, era a retirada. Joaninha pegou um sono muito forte debaixo de uma árvore. Carlos viu Joaninha naquela árvore e ela ficou surpresa, pois achava que era um sonho. Os dois se abraçaram e se beijaram interminável. Joaninha, se acreditar que era Carlos, tocava nas mãos deles, no rosto dele e no braço dele. Eles escutaram um grito de guerra e logo resolveram se ver só amanhã, e cada um foi para o seu lado. Um dia, os dois se reencontraram e começaram a falar sobre o que aconteceu quando ele estava na guerra. Ambos voltaram ao seu destino depois de muitos diálogos. Nessa mesma noite, estava em guerra e Carlos foi com ideias tão confusas. No outro dia, Carlos estava no hospital ferido e do lado dele estava uma mulher com a dor e a ansiedade. De repente, Carlos abre suas pálpebras e vê Georgina e fixa seu olhar nela. Passava minutos e Georgina não falava nada. Só caía lágrimas em seu rosto. Passaram dias e Carlos estava melhor. Georgina finalmente falou algo e conversaram sobre o amor deles que não dava mais, pois ela já tinha descobrido sobre o amor de Joaninha e ele. Frei Diniz. É quando de repente Frei Diniz chega lá e começa a falar que o seu filho não podia falar isso e ia perdoar ele. Ficou um som confuso naquela cela. Carlos começou a falar quem assassinou seu pai, quem cegou a sua avó, e Frei Diniz logo falava que foi ele e tinha razão de matar ele. Frei Diniz caiu no chão e clamava: "Mata-me, pois foi eu que fiz desgraça na sua família." Georgina, vendo aquela sua situação, falava para Carlos que desse a mão a este homem e perdoasse ele, e disse: "Carlos, tu irá deixar este homem morrer assim, meu Carlos?" Todo o ódio de Carlos saiu, pois ele escutou meu Carlos depois de tanto tempo, e não resistiu, e os três se abraçaram. Georgina escutou um barulho e viu uma senhora acompanhada por Joaninha. A senhora pedia para Carlos que perdoasse seu pai. Ao se dar conta que a sua avó disse, ele caiu por terra sem sentido. Os velhos se ajoelharam diante dele e as moças lidavam pelo restaurar e estancar o sangue. Finalmente o sangue parou.
Carlos foi se recuperando ao pouco o seu sentido. E Frade, prosseguindo, dizia que cegou a sua avó porque ele explicou tudo o que ele fez, e a avó chorava sangue e água pelos olhos. Carlos se levantou e foi até Frei, e abraçou ele e beijou a sua mão silenciosamente. E foi até a sua avó e abraçou. Carlos fez sinal que voltava, mas nunca mais voltou. Voltou a Medegarré e ia embora, pois estava fadigado em Santarém. Andando pelo vale, viu a janela e foi até a casa. E esse dia era logo sexta-feira. Estava lá Dona Francisca, sentada na sua antiga cadeira. À frente dela, sentado em uma pedra com a cabeça baixa e os olhos fixos em um livro antigo, estava Frei Diniz. Então o autor começava a perguntar a Frei Diniz: "E Carlos, e Joaninha, e Georgina?" E Frade respondia: "Carlos está rico, engordou e é barão. Joaninha enlouqueceu e morreu por um amor recusado. E Georgina virou abadesa de um convento na Inglaterra." Depois de conversarem, Frade benzou no autor. E daí adiante, Almeida saiu e foi a seu cavalo e se montou. Parou em Cartacho e estavam lá seus companheiros e se hospedaram por lá. No dia seguinte, partiram para Lisboa. Era 5 da tarde quando desembarcaram. E assim termina a viagem de Santarém do autor. E assim também termina este livro.